Olá, boa noite. Estamos aqui novamente, segunda-feira, 8h30. Passou um minutinho para começar a nossa transmissão ao vivo de hoje, falando sobre comportamento, relacionamento e sexualidade humana. Várias perguntas de muitas regiões e algumas que ficaram da semana passada e mais as que foram chegando essa semana. Então, eu organizei, vou tentar responder na ordem. Anaíde Sumaré. Sou o contrário da maioria das mulheres, gosto muito de sexo. Por mim, faria todos os dias, mas parece que assusto os homens, pois não consigo namorar. Eu devo reprimir o meu desejo sexual? Veja só, Nair, é muito importante que a gente entenda que a nossa sociedade fica criando padrões. Então, tipo assim, a frequência maior é o homem quem deseja, a mulher não. Você precisa saber como você funciona sexualmente, aceitar a maneira como você reage com a sua sexualidade e viver em paz com isso, sem procurar corresponder padrão ou sem acreditar naquilo que é instituído, colocado pelas convenções sociais ou pela sociedade de um modo geral, o papel sexual feminino ou o papel sexual masculino. Não existe essa padronização. Existem homens que gostam mais e menos de sexo, existem mulheres que gostam mais ou menos de sexo. É importante você entender como você funciona e ter... Oi, Gisele, um beijo para você, amor. E ter, claro, uma parceria, né, que se adeque, porque não é o seu desejo sexual o problema. O problema é você ter uma parceria que não se adeque ao seu desejo, que não consiga acompanhar. Claro, não existe um casal que seja 100% sintonizado na questão do desejo sexual. Isso é variável, né? Como todos nós. Há dias que nós estamos mais animados, mais felizes, e há dias que nem tanto. Então, você não tem que reprimir a sua sexualidade, você tem que entender como a sua sexualidade funciona. Aí você fala assim, parece que assusta os homens. Minha linda, vamos pensar o seguinte, se o homem que está do seu lado não consegue entender ou aceitar como você funciona sexualmente, é importante vocês entrarem num acordo ou se comunicarem para entender realmente o que é importante para vocês dois e tentar sintonizar da maneira mais favorável para ambos, tá? Isso também é algo que é muito dito, mas não se caracteriza necessariamente como sendo verdadeiro, porque eu tenho muitos pacientes homens que reclamam da baixa frequência sexual da parceira, que gostariam de ter uma parceira que fosse mais ativa sexualmente, que tivesse mais desejo sexualmente. Então, aceite a forma como você é, aprecie a maneira como você é e busque uma parceria que esteja de comum acordo com você. Ok, Nair? Um beijo. Priscila de Ribeirão Preto. Olha que legal, uma participação de Ribeirão Preto. Priscila, um beijo para você. Ela diz assim, sou casada há 10 anos. Há 1 ano descobri que meu marido me traiu. Não quis separar e o perdoei. Mas de lá para cá, meu desejo sexual caiu muito. Às vezes sinto raiva quando ele me procura e imagino como ele fazia com ela. Será que não vou esquecer? Olha, essa é uma questão que dá margem a muitas interpretações e realmente, na minha experiência profissional, no consultório, quando eu atendo casais com essa situação, é realmente muito difícil. Por que é difícil lidar com isso? Porque existe a quebra de confiança, tá? Então, quando você diz que sente raiva, então você precisa repensar se você perdoou de verdade. Eu digo sempre que quando você sofre uma experiência de traição, a recuperação, ela pode ser lenta, ela pode ser bastante difícil e depende muito da sua vontade, do seu desejo de continuar esse relacionamento. Se você realmente acredita que o sentimento que você tem por ele, que a relação de vocês dois vale o investimento. Esquecer, olha, enquanto você tiver memória, eu acho difícil que você esqueça, mas a forma como você lida com isso é que vai fazer a diferença para manter o seu relacionamento ou para romper o seu relacionamento. Eu já tive as duas situações em consultório, pessoas que conseguem lidar com essa experiência e saírem fortalecidos de um relacionamento extraconjugal.
E há casais que, por uma estrutura emocional, uma história de vida, enfim, não conseguem manter a convivência pela quebra de confiança. E aí fica aquele relacionamento obsessivo, aquela coisa persecutória, de ficar vendo o celular, de ficar querendo saber o tempo todo onde está, com quem está. E vocês sabem, isso num relacionamento não funciona. É altamente prejudicial, ok? Então, nesse caso, Priscila, você decidiu, você escolheu continuar com ele. Se você decidiu isso, eu quero crer que você encontrou razões, boas razões, para manter o seu relacionamento. Mas isso já faz 1 ano e você continua cultivando raiva, né? Você continua ressentida por essa situação e já afetou a sua sexualidade, afetou o seu desejo. Porque, veja só, no momento em que vocês vão namorar, você ficar pensando como ele fazia com ela, isso é altamente broxante, né? Com certeza você não vai conseguir se excitar, e se você não se excitar, a relação pode ser muito sofrível para você e muito frustrante para ele. Então, é um momento de para tudo, vamos sentar e conversar se realmente continua de pé o desejo de manter esse relacionamento, se você quer continuar investindo nesse relacionamento e, pelo visto, sozinha não está conseguindo. Então, é importante buscar um profissional especialista na área, às vezes fazer terapia de casal, né, os dois tendo acompanhamento psicológico, para resolver essa questão. Na minha experiência, eu digo sempre, o ser humano, ele não tem natureza monogâmica. Quando me perguntam assim, por que a pessoa trai? Porque não é só o homem que trai, ok, gente? Porque o homem ou porque a mulher traem. Veja, existem inúmeros fatores, inúmeras razões, que vai desde uma situação de autoafirmação, que vai uma questão de querer viver uma experiência nova, sair da rotina, a necessidade de se mostrar conquistador ou conquistador, enfim, são várias situações. Mas eu penso que ter um relacionamento extraconjugal é, acima de tudo, uma escolha. Então, a partir do momento que você escolhe ter um outro relacionamento, né, estando com alguém, você precisa estar preparado para assumir essas escolhas. E eu penso que a confiança no relacionamento é uma das estruturas, é um dos pilares de sustentação de qualquer relacionamento. Seja um relacionamento conjugal, um relacionamento de amizade, um relacionamento familiar. Então, a confiança é o pilar, é um dos pilares de sustentação de qualquer relacionamento. Mas eu acredito sim que é possível vocês sobreviverem a essa experiência e saírem fortalecidos dela. Mas se não estão conseguindo sozinhos, busque ajuda profissional. O profissional com certeza vai poder auxiliar muito vocês como casal e um especialista em sexualidade vai trabalhar essa questão da sua inibição de desejo, que tem aparentemente uma razão, né, justificada, mas que podem também ter outros elementos rodeando essa questão. Combinado, Priscila? Então, não jogue fora sem fazer tudo o que você acredita ser possível para manter o seu relacionamento. Eu acho que o investimento vale a pena. Só desista quando tiver feito tudo o que você considera ser possível. Tá certo? Um beijo para você. Outra questão. Margarida de Pedreira. Olha que legal, Cidade das Louças. Adoro Pedreira. Margarida, um beijo para você, tá bom? Ela diz assim, tenho 35 anos e namoro há 5 anos. Meu namorado adora filmes pornô. Eu detesto. Acho nojento. Agora, quando você diz que o filme pornô é nojento, aí você está colocando um conceito que com certeza foi instituído na sua cabeça ao longo da sua formação. O filme pornô, ele é o sexo puro sem envolvimento afetivo, ok? Então, aquilo que é feito no filme pornô, quando a gente fala dos, digamos assim, os mais convencionais, né, os mais tradicionais, é exatamente o que qualquer casal faz na relação sexual com envolvimento afetivo. A diferença é que existe o envolvimento afetivo. E, com certeza, sexo com envolvimento afetivo vai ser muito maior. Só que o seu marido, ele gosta do filme pornô como estímulo. Se você não tivesse essa visão do filme pornô, porque ela me parece carregada de preconceitos, né, assim, que provavelmente foram passados, porque o que vocês ouvem quando uma mulher diz que gosta de filme pornô, né? Quando alguém fala, não, a fulana adora um filme pornô. Qual é a conotação que se dá para isso?
né? As mulheres, elas são vistas de uma forma positiva? Então, essa maneira, né, de considerar o filme pornô, se ele utiliza como estímulo, se você não tivesse essa visão distorcida ou preconceituosa, o casal poderia assistir junto e funcionar como um estímulo perfeitamente, porque o filme pornô nada mais é do que uma forma de se estimular, de se excitar, e isso não tem absoluto sentido para o seu parceiro, nem para você. Agora, não é justo que, sendo para ele nem para você. Agora, não é justo que, sendo para ele um estímulo positivo, né, um estímulo prazeroso, excitatório, você o proíba. Aliás, eu penso que em relacionamento, ninguém é dono de ninguém, né? Você não pode proibi-lo, vocês podem conversar e tentar entrar num acordo e ser bastante benéfico para a excitação do casal, ok? Mas você precisa rever esse conceito de filme pornô, tá? Num relacionamento a gente pensa assim, não tem que ser bom para um, tem que ser bom para os dois, mas tudo negociável, tudo de uma forma conversada, com boa comunicação, com diálogo. Você não é obrigada a gostar de tudo que ele gosta, nem ele gostar de tudo que você gosta, mas a gente precisa entender se não gosta, porque não gosta mesmo, ou porque se tem conceitos distorcidos a respeito disso. Ok, Margarida? Então, veja só. Abra espaço para comunicação, para falar de fantasias sexuais, de estímulos sexuais, quais são as preferências dele, quais são as suas, e procure rever essa maneira de enxergar o filme pornô. Nada mais é do que um estímulo, a possibilidade de um estímulo excitatório. Combinado? Gente, hoje realmente foi muito complicado a transmissão, porque caiu várias vezes, né? E isso interfere demais no nosso contato, na comunicação que eu tento ter com vocês. Então, fica realmente difícil, porque vai quebrando, vai cortando, e eu vou perdendo a sequência, e depois eu não sei até onde vocês ouviram, o que eu tenho que repetir, não repetir. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a companhia de vocês, a presença de vocês, e eu estou gostando demais desse trabalho que eu estou realizando, né, desse espaço que a gente tem nesse contato direto, e vou fazer o impossível para resolver essa questão da transmissão, para que ela não fique caindo dessa forma. Eu achei que a medida que eu tomei tivesse conseguido resolver, mas pelo visto não era esse o problema. Então eu tenho que investigar o que realmente interfere para estar caindo dessa forma. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, talvez mudar o horário da transmissão, não sei. Enfim, vou pensar numa alternativa, vou pensar numa forma para a gente conseguir resolver essa questão. Combinados? Que vocês tenham uma excelente semana, que seja uma semana leve, uma semana feliz, uma semana produtiva. E muito obrigada pela participação de vocês, por todas as pessoas que estão enviando perguntas, são muitas perguntas, por isso eu estou tão entusiasmada, porque eu quero responder todo mundo, e a gente só tem essa meia horinha toda segunda-feira, né? E ainda com esse problema da transmissão, enfim, mas estou muito feliz, muito satisfeita de estar conseguindo chegar mais perto de vocês, da gente ter essa interação direta, está realmente muito gostoso, muito bom. Então, valeu pela força, pelo apoio e pela participação de vocês, ok? Eu faço o meu trabalho com muito prazer, com muito carinho, e realmente eu quero fazer o melhor para poder ajudá-los, para poder chegar até vocês, para poder tirar suas dúvidas, para poder ajudá-los a entender um pouquinho melhor sobre comportamento, relacionamento e sexualidade humana. Combinados? Boa noite e um grande beijo. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser.